Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Eu quero compartilhar aqui algo que o Senhor falou comigo na palavra dele que eu estava estudando na tarde de ontem. E se eu errar, se eu gaguejar, gente, vocês me perdoem, eu não sou pregadora da palavra. Então, às vezes a gente fica nervosa, mas eu queria muito compartilhar o que o Senhor disse pra mim no momento que eu estava estudando, tá bom? E se encontra exatamente em Salmos 40. Salmos 40, somente o comecinho, versículo 1. Que o título, né? O título diz: Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que livre dos males. E o primeiro versículo diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É um salmo que a gente costuma... Eu acho que todos conhecem, né? A gente sempre... Geralmente é um dos salmos que a gente grava na cabeça, né? É um dos salmos que a gente, tipo... Quando num culto assim, do nada, o pastor pega a gente de surpresa e fala: Vamos lá, gente, começa a gritar, cada um grita um texto bíblico que você conhece. Logo vem na cabeça, né? Esperei com paciência no Senhor. E eu tava estudando a respeito dele. E o Senhor falou muito comigo a respeito desse versículo. Do esperar com paciência. Então, o que o Senhor falou basicamente comigo? Quem escreve esse salmo, né? Quem faz essa oração no caso é Davi. Davi faz essa oração e ele diz que ele esperou com paciência no Senhor. Ele esperou com paciência no Senhor. E eu fui fazer algumas pesquisas e tudo mais, e então o Senhor começou a falar comigo sobre esperar. Quando você espera, o ato da espera, geralmente ele vem acompanhado da confiança. Você só espera se você tem confiança de que aquilo realmente pode acontecer, de que aquilo vai acontecer. Então você espera. Vamos lá. Vamos tomar aqui um exemplo. Você sai de manhã e você sabe que o horário do ônibus é 8h10 da manhã. Aí você sai e vai pro ponto. Chegando no ponto, você chega no ponto 8 horas e fala assim: beleza, eu vou esperar o ônibus porque eu sei que ele vai chegar às 8h10. Você espera, sabendo que o ônibus vai chegar naquele horário. Tudo bem? Você espera, você sabe que aquele horário é o horário do ônibus passar. É o horário do ônibus passar. Então, você espera, só que dá 8h05, aí você olha no relógio e fala: não, falta só 5 minutos, vou esperar mais um pouco. E dá 8h08, aí você olha no relógio e fala: caraca, 8h08, já deve estar descendo. Aí você olha 8h09, por quê? Porque vai chegando a hora que você sabe que tá prevista dele passar, você começa a ficar ansiosa, né, com aquilo, entendeu? Porque assim, peraí, às vezes tá atrasada já pra poder ir pro emprego, ou às vezes nem tá atrasada, mas aquele é o horário do ônibus melhor pra você chegar num horário bom na empresa. Então você olha e fala: 8h09, fala, já deve estar chegando aqui no ponto. E dá 8h10, você depara que o ônibus não passou. 8h11, 8h12, 8h13, 8h14. Aí tu fala: cadê o ônibus? O ônibus não chegou. Mas você esperou, confiante de que às 8h10 aquele ônibus ia chegar. Geralmente, quando a gente ora e espera no Senhor, no caso, geralmente na nossa mente forma uma ideia de quando as coisas a respeito das quais a gente orou, ou quando o Senhor vai responder a nossa oração que a gente fez exatamente naquele momento que nós fizemos. Na nossa mente, isso é coisa do ser humano, entendeu? Na nossa mente forma isso, tipo, eu orei
E eu quero muito essa resposta. E tem gente que forma na cabeça o seguinte, entendeu? Eu orei agora, de noite no culto, o Senhor vai falar comigo, vai me dar essa resposta. Eu orei agora, mas semana que vem tem um culto e eu creio que o Senhor vai falar comigo naquele culto. E quando chega, na outra semana, quando chega no culto e o socorro não chega, a resposta não chega, o que o salmista diz? Que ele continuou esperando, que ele confiou. Chegou o tempo que ele achou que o socorro ia vir, que a resposta do clamor ia vir. Mas não foi aquele tempo. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Não é o mesmo que o nosso. Ele sabe exatamente quanto tempo a gente aguenta, quanto tempo nós iremos suportar aquilo. Então, a resposta do clamor não chega naquele exato momento. E naquele momento ele poderia o quê? Se descabelar e falar, caraca, hein? Não se cumpriu e eu tô desesperado. Resposta do clamor não chegou e eu tô desesperado. Jesus livra a gente da aflição. Mas ao invés disso, ele confia que Deus irá se inclinar para ele. Ele confia que a resposta do clamor vai chegar, mas não no tempo dele. Então a única coisa que resta é o quê? Agora eu preciso perseverar. Porque agora só confiança não vai dar. Eu preciso, juntamente com a confiança, juntar um outro sentimento aqui, e esse sentimento é de perseverança. Jesus, eu confio. Deus, eu confio. E eu persevero até que a resposta do clamor chegue. Aí é quando ele diz que ele esperou com paciência. Ou seja, eu esperei, não chegou no tempo que eu achei. Aí eu perseverei e continuei esperando, porque eu sabia que a resposta ia chegar. E quando ele persevera e sai do tempo dele e começa a entrar no tempo que o Senhor quer falar, quer se revelar, quer responder, aí ele diz que então o Senhor se inclinou. Esperei com paciência no Senhor. E ele, o nosso Deus, ele diz, e ele se inclinou para mim. Ele se inclinou. Isso nos dá a ideia de que o Senhor vai se inclinar para você. Mas, entre o período da inclinação do Senhor, você precisa perseverar. Porque isso vai fazer moldar em você um caráter de cristão que persevera. Um caráter de cristão que não desiste quando chega o seu tempo e você vê que não se cumpriu. Um caráter de cristão que não desiste daquilo que tem pedido ansiosamente e depara com o não cumprimento quando chega o tempo que você imaginou que ia se cumprir. É isso que o Senhor quer nos ensinar. A perseverar. Quando você persevera, depois da perseverança, o Senhor se inclina. E quando ele se inclina, ele ouve. Ele ouve. Aí, filho, aí, querido, aí chega a resposta, aí chega o descanso. No verso 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, o que ele diz? Ele me deu segurança. Depois que eu confiei, depois que junto com a confiança eu perseverei, aí eu senti o toque dele.
Ele me deu segurança. Eu fiquei seguro por saber que agora eu não estava mais sozinho. Ele estava lutando comigo. Ele me tirou daquela angústia terrível, me deu a esperança. Que o Senhor venha te dar esperança, mas que você venha perseverar e confiar no Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Daquilo que